Olá, meus amigos, bom dia. Qual é a maior tragédia espiritual que está acontecendo nesse mundo? Qual é a maior tragédia espiritual que está acontecendo na sociedade, principalmente na sociedade das grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo? Será que é o problema das drogas, da violência, no trânsito principalmente, a violência entre os jovens, crimes passionais? Certamente que tudo isso está em um ritmo cada vez pior, cada vez maior, ano após ano. Mas existe uma tragédia invisível, uma tragédia imperceptível para muitas pessoas e uma tragédia visível para muitas pessoas que têm uma visão espiritual. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós vemos o discurso das pessoas, quando nós vemos as suas posturas religiosas, nós vemos pessoas que estão mergulhadas em uma grande tragédia espiritual. Eu não gosto de falar de vitória quando falo do diabo, quando falo de Satanás, quando falo dos seus demônios. Mas nós somos obrigados a usar essa terminologia grosseira para dizer que, apesar dos grandes avanços do Evangelho de Jesus em todo o território nacional, tem havido um grande avanço das artimanhas de Satanás, e Satanás está ceifando muitas vidas. Por que eu disse que essas coisas não são perceptíveis, ou não são perceptíveis para a maioria das pessoas? Porque a maioria das pessoas que estão no caminho errado são geralmente homens e mulheres com boa situação econômica financeira, são homens e mulheres com nível técnico e nível superior, têm uma casa própria, um bom emprego, um bom carro. Quando você olha para essas pessoas, elas estão muitas vezes consumindo nas lojas e nos shoppings. Elas estão sentadas nos restaurantes com os amigos e estão geralmente rindo e felizes. Então, a maior população não é a de pessoas drogadas, não é a de pessoas que estão cometendo crimes passionais. A maior parte da população está mergulhada numa ilusão espiritual. Talvez seja esse o maior perigo em que a sociedade esteja inserida. Porque a maior parte da sociedade, e eu disse e repito, que se encontra economicamente bem, profissionalmente bem e socialmente bem, segundo o seu prisma, segundo a ótica dessa sociedade, são homens e mulheres que estão inteiramente afastados de Deus. Muitos sentem o prazer de dizerem: não me interessa religião. Outros dizem: eu sou ateu. E outros dizem: eu sou agnóstico. Outros dizem: eu tenho a minha própria religião. Essa sociedade e essa juventude que nós temos aí, homens e mulheres com uma vida exemplar e até mesmo invejável por muitas pessoas,
A grande parte da sociedade está composta por homens e mulheres, inclusive jovens e homens maduros e inteligentes, mulheres também, mergulhados no erro, porque as suas opções foi servir mais ao mundo e à sociedade e ao homem do que servir a Deus. Como se servir a Deus fosse algo vergonhoso. Como se servir a Deus fosse algo que tornasse o homem frágil. Como se servir a Deus fosse sinal de fraqueza, quando não é. Os fracos existem. Até alguns que estão perante Deus estão se mostrando fracos. Mas a maior fraqueza da nossa sociedade, a maior vulnerabilidade da nossa sociedade está no campo espiritual. As pessoas têm ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, mas elas preferem virar o rosto. Elas preferem não dar ouvidos e preferem não ter compromisso. Ou então, muitas dessas não querem saber do Evangelho de Jesus, mas querem um Jesus formatado segundo o seu líder, o seu guru ou o seu mestre. Então, enquanto nós temos uma grande massa da sociedade mergulhada na violência física, mergulhada nas drogas, mergulhada na miséria, nós temos uma grande parte da sociedade que está mergulhada no erro espiritual. São pessoas que não têm a Jesus como Senhor e soberano, nem sequer como mestre em suas vidas. São homens e mulheres que tornaram o Evangelho algo que pode ser descartado. Eles dizem que têm conhecimento e liberdade de escolher os seus caminhos, como se Jesus e o seu Evangelho fosse um caminho a ser escolhido por homens, mas eles já de antemão não sabem que foi o caminho determinado por Deus. Então, a maior vitória de Satanás, a maior derrota do homem da pós-modernidade, tem sido a falta de uma vida espiritual. Eu não digo uma falta de espiritualidade, porque espiritualidade é um termo que nós reservamos para os rudimentos espirituais, que até os demônios têm. Agora, vida espiritual, vida com Deus, só aquele que está realmente atento ao Evangelho de Jesus. Nós vemos em todas as religiões, em todas as seitas, vemos dentro do nosso cristianismo pessoas muito bem-sucedidas, graças a Deus. Pessoas inteligentes, pessoas cultas e pessoas estáveis. Mas nós ainda somos minoria. A maior parte da sociedade está alheia aos propósitos de Deus. E quando não negam abertamente um compromisso, uma vontade de ter uma vida espiritual, grande parte dessas pessoas são induzidas pelo próprio Satanás, são induzidas pelo espírito da mentira e do engano a buscarem seitas, doutrinas ou filosofias que aparentemente substituem o Evangelho de Jesus. Pressupostamente são equivalentes ao Evangelho de Jesus. Pressupostamente podem levar a Deus. A maior parte da sociedade está mergulhada nesse grande engodo. E essa tem sido a grande vitória de Satanás. Os espíritos enganadores,
os espíritos escarnecedores, os espíritos do engano, estão levando as pessoas, em primeiro lugar, a não olharem para Deus. E só se olha para Deus por intermédio de Jesus. Só se fala com Deus por intermédio de Jesus. Só se ouve Deus falar através da atuação do Espírito Santo em nós. E em segundo lugar estão as pessoas que pensam estar na presença de Deus. Esse é um número muito grande. Também homens e mulheres pertencentes a um lar estável, bem equilibrado, são pessoas sadias no campo social, no campo profissional são bem-sucedidas, mas essas pessoas estão mergulhadas em compromissos que não são compromissos com Deus, porque não são compromissos que venham através do Evangelho de Jesus, são compromissos que não vêm mediante Jesus Cristo, mas mediante seitas e doutrinas que pressupostamente levam a Deus. Quando muitos saem da sua indolência espiritual, eles aceitam: eu vou buscar uma religião, eu vou buscar um caminho que me leve a Deus, eu vou precisar me chegar a Deus. Não existem caminhos que levem a Deus. Só um caminho nos conduz a um compromisso com Deus. É por intermédio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos. Então, quando você olhar para a nossa sociedade, a próxima vez que você sair às ruas, quando você olhar para um canto e você ver um bêbado caído, para o outro lado e você vir um usuário de droga no chão, certamente você vai dizer: essas pessoas são pessoas sem Deus, são pessoas desprovidas de Deus. Mas você vai passar por muitos homens e mulheres lindos e bem vestidos, bem penteados. Muitos deles vão encher as ruas com seus carros modernos, muito bem equipados. Não carros nacionais, carros importados de preferência. Mas essas pessoas estão vazias de Deus. Essas pessoas têm mais dinheiro que você. Têm uma grande expressão social. São estáveis no meio familiar e são estáveis no meio profissional. Mas essas pessoas estão bastante compromissadas com homens. Dependem de homens, da aprovação de homens, da intervenção de homens e de uma resposta aos homens. Mas estão desprovidos de qualquer tipo de compromisso com Deus. Então nós temos aí uma massa muito grande de verdadeiros zumbis espirituais, caminhando pelas grandes avenidas do Rio de Janeiro e de São Paulo, com os seus ternos, com as suas bolsas caras, com os seus penteados caros. Muitos deles têm até uma noção de que estão errados, de que algo lhes falta na vida, mas a maioria dos homens que estão presumidamente em boa situação econômica, financeira, profissional e familiar, estão desprovidas de valores espirituais.
E eu, na minha idade, e com mais de 40 anos de profissão, lidando com o público, eu falo com conhecimento de causa. E todos os nossos irmãos que são líderes, eles sabem que isso é uma triste verdade. Quando você vê os viciados em drogas, as meretrizes, essa infância e essa adolescência jogada, isso é apenas uma parte da atuação de Satanás. Existe a parte que é bonita aos olhos do homem, mas que é horrenda aos olhos de Deus. São esses homens e mulheres que na nossa sociedade ainda não buscaram valores superiores, achando que na sua suficiência humana são capazes de viver alheios à vontade de Deus. Muito antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, homens já clamavam para que a população, para que a sociedade se voltasse a Deus. Mas sempre houve resistência. Agora, se essas pessoas são realmente inteligentes, e se o Espírito Santo de Deus tocar nelas, elas vão encontrar o grande vazio que existe dentro delas. E oportunamente vão buscar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho em que Ele, Jesus Cristo, é Senhor e soberano, autor e consumador da fé cristã. Mas, pela graça de Deus, não vão buscar em lugares pressupostamente cristãos. Existe muita gente falando em Jesus, mas existe muita gente que tem um compromisso moral e espiritual com Ele. Que você, se você não tem ainda um compromisso com Jesus, é hora de você começar. É hora de você optar. Eu não posso obrigar você, mas eu posso dizer que existe um grande vazio espiritual e moral na sociedade que nós vivemos. Nessa sociedade bem vestida, nessa sociedade que se alimenta bem, nessa sociedade que tem um nível superior ou um nível técnico, nessa sociedade que é estável no campo de vista profissional, mas no campo espiritual está completamente vazia de Deus. É desejo de toda a sociedade cristã que todos nós despertemos para esse grande vazio espiritual que assola a sociedade, para esse vazio silencioso, oculto e muito bem disfarçado, muito bem maquiado, que os espíritos das trevas, que o espírito do engano tem levado essa sociedade. Que você tenha sabedoria e que Deus abençoe você com a verdade, com o discernimento e com o conhecimento, para que você saia desse estado moribundo espiritual e tenha uma vida com Deus. Não se trata de espiritualidade, se trata de vida espiritual. E vida espiritual só se tem com Deus. E só se está com Deus por intermédio de Jesus, Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé. Que Deus abençoe você. Tenha um final de ano abençoado em nome de Jesus. E um ano de 2014 cheio de novidades. E de coisas novas. Não bastam novidades, tem que ser coisa nova. E uma das coisas novas, se Deus quiser, será um compromisso real com Deus. Amém?
Que Deus abençoe você. Muito obrigado.